Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui da Escola de Startup, né? É uma parceria da Codemar, a Prefeitura de Maricá e a UF. Bom, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Paula Hertal e eu sou professora dos MBAs da UF, né? E a minha formação na área de marketing, gestão de projetos, é, é, gestão de recursos humanos, enfim, né? A gente vai buscando estudar durante a vida toda. E a gente vai apresentar para vocês nesse webinar a Escola de Startup de Maricá. E para isso, nós vamos ter o professor Dr. Martins Vicente Rodrigues, a Ana Virgínia Medeiros e a Marluce Rodrigues, que é aluna do nosso curso. Vocês já aparecem aí? Ok, Professor estamos Marcos, aqui. boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, pessoal, vamos lá começar? Vamos, posso? Podemos. Então vamos lá, gente. Bom, nesse webinar a gente vai falar sobre a Escola de Startup de Maricá, né? E eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer ao professor Martins, a Marluce, a Ana Virgínia por estar aqui com a gente, né? E que seja uma noite agradável e produtiva para todos. Eu começo apresentando o professor Dr. Martins Vicente Rodrigues, que é diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UF, pós-doutor pela UFRJ e Harvard, professor titular em administração, e a Ana Virgínia, que é consultora em tecnologia e inovação, gestora empresarial pela FGV, especialista em transformação digital pela PUC, mestranda em administração da UF. Bom, eu vou pedir para o professor Martins e para a Ana Virgínia para falarem um pouquinho para a gente sobre a Escola de Startup de Maricá, né? Como é que foi esse processo de construção, esse desenvolvimento, a importância da Escola de Startup para o município. Eu queria uma ajuda de vocês nesses comentários. Ok. Boa noite a todos, né? Boa noite. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Esse é o primeiro webinar que nós estamos fazendo relacionado aí à Escola de Startup de Maricá. O objetivo desses webinários que vão ter a partir de agora, a partir de março, né? Esse é o primeiro, depois, a partir de março, vamos ter webinários quinzenais, trazendo aqui empreendedores locais de Maricá, do município de Maricá, para troca de experiências, né, network, trazendo aí a percepção dessas pessoas com relação ao empreendimento que eles tocam, né, eles fazem acontecer, e como a escola está contribuindo, né, com esse trabalho deles, né? Falando um pouquinho da pergunta, né, que a professora Paula falou, comentou aí no início, esse conceito, né, de escola de startup, né, começou, propriamente dito, em 2017, né, na Universidade Federal Fluminense, foi uma das primeiras a trazer esse conceito, né, e veio a partir de um pós-doutoramento, né, do professor Francisco, que lamentavelmente nos deixou hoje, por um problema de saúde, né? E eu até gostaria, né, como ele foi um dos iniciantes, né, que começaram, precursores, né? Como é que fala? Precursores. Precursores. Fala aí, Ana. Precursores. Pedindo ajuda aos universitários, então, que iniciou esse conceito, e ele gostaria, né, de trazer aí algo positivo, alegre, como ele sempre foi, né? E além de inovador, empreendedor, que ele também foi, né? Ele participou no primeiro capacitação que nós demos, que foi em 2019, 2020, né? 2020, né? Propriamente dito. Ele era também músico, né? E fez várias poesias e tudo mais. Então, como uma homenagem a ele, né, eu trouxe aqui um vídeo de 2 minutinhos, 1 minuto, né, onde ele apresenta uma melodia, que ele é o
o autor, né, vamos dizer assim, dessa melodia. Então, vou passar para vocês, para quem teve aula com ele lembrar, né, saudosamente, né, do professor, nosso colega, que partiu hoje, mas que nos deixa aí muitas ideias, alegrias, momentos felizes, né? E vamos... É uma alegria estar aqui, né? E lamentar essa perda, né? Ele que nos ajudou tanto, foi um parceiraço nosso aí, né? Agora, voltando ao nosso assunto, né? Propriamente dito, da escola de startup, então ela foi iniciada nesse projeto de pós-doutoramento, e aí nós criamos esse conceito, né? Dentro da UF, de escola de startup, onde criamos um ambiente, né, com essa interação, com essa possibilidade de interação com o mercado e com o que tem de demandas desse mercado e como inovar a partir desse mercado, né? Isso aconteceu de 2017, 2018, 2019. Nós fizemos um primeiro acordo, né, com a Codemar, construímos aí um modelo de como seria essa escola, né, de startup, e a partir de então fizemos uma primeira montagem, um primeiro curso, né, de construção de startups. Nesse primeiro curso, tivemos aí 3.000 pesquisados e que possuíam passaporte universitário de Maricá, e depois entrou a Colmeia, que é um grupo de mulheres empreendedoras com 2.000 mulheres, né? Então, esse grupo de 5.000 gerou para nós um potencial de 150 ideias, né, de demandas de mercado. Essas demandas foram tratadas pelo grupo que estava desenvolvendo esse projeto, né, onde, entre eles, eu faço parte. E nesse tratamento, a gente procurou alinhar ou identificar demandas de mercado e os drivers municipais para desenvolvimento da cidade, né? Então, isso que nós construímos aí na época, né? Pessoal, antes de continuar um pouquinho, tem o chat, né? Que espero, né? A Maluce deve estar verificando aí agora se está entrando no ar aí o link, né, do Facebook e do Yahoo e do YouTube, desculpa, né? São 2 do Facebook e o terceiro, deixa eu ver aqui, e o terceiro do YouTube, que é a Escola de Startup de Maricá, que são 3 links que estão sendo transmitidos aí ao vivo, né? Então, são 2 do Facebook, um do Leeds, outro da Codemar e outro da Escola de Startup de Maricá no YouTube. Então, quem está indo no YouTube procurando a transmissão, tem que ir procurar Escola Startup de Maricá no YouTube. Quem está indo no Facebook vai ter 2 sites, né? 2 ambientes, né? Sites, né? Endereços, né? Um, Escola de Startup de Maricá no Facebook,
e o outro é Laboratório de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, também do Facebook, tá? Então, são esses 3 em que nós estamos transmitindo, ok? Nesses 3 tem o chat. Então, toda vez que vocês entrarem, vocês podem ir pelo chat e interagir conosco aqui, tá bom? Então, peço para quem conseguiu entrar, nós estamos aqui com os comentários, né? Tem vários comentários já entraram aqui, ó, Maria Isabel, Josimar, quem mais? Armando, Maria Isabel de novo, Armando. Esdras, Dayana, Otávio. Tem um monte aí, né? Luiz. Vocês estão vendo também, não? Vocês estão vendo aí? Eu estou vendo pelo celular. Tá Eu vendo estou pelo impressionada como eles não soltam a gente, né, professor? Fizeram tão firme aula aí, ontem, tá? vão ter o evento amanhã, Tão eles estão firme. firmes, eles querem a gente todo dia. Dayana tá aí. Tem várias pessoas aí se comunicando conosco, ou via YouTube ou via Facebook, né? Então, é só para a gente saber, né, que tem essa interação aí também, e as perguntas, né? O Otávio está aí também, ó, via YouTube, né? Então tem essa interação também. Aí eu vou devolver a palavra aí para a Paula, né, que ela vai interagir aí com a Ana Virgínia, e a gente troca essa bola aqui inicial para depois entrar a Marlúcia aqui, tá certo? Vamos lá? Vou aproveitar e pedir desculpa, né? Porque quando começou a gravação, hoje começou, não começou, enfim, né? A gente está se adaptando ainda a isso, então. E o professor Márcio me botou ao vivo, eu falei, já começou, enfim. Então peço desculpas. Levou um susto. Levei um susto, pois é. Mas, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância da escola de startup para o município, né, de Maricá, e como é que foi esse processo, né, de criação, de desenvolvimento disso, até hoje, né, está com essa turma, tem as novas turmas que vão abrir. Qual a visão, qual a percepção que você tem de todo esse processo que foi construído, por favor? Tá mudo. Tá mudo aí. Eu comecei a acompanhar o processo da escola de startup em 2020, quando eu entrei na Codemar, e eu percebi assim, o potencial daquele projeto, né? Eu sou da área de transformação digital. Então, assim, foi um presente ter projetos como esse, assim, para trabalhar, né? Porque a gente sabe que todas essas mudanças que o mundo vem passando aí nessa 4ª revolução industrial, e isso mudou completamente as relações de trabalho, as relações de negócios, e a UF está antenada com isso, e a Codemar também tem essa preocupação de investir na área de desenvolvimento econômico, né, das pessoas, para que a população de Maricá possa empreender com ferramentas, né, seja preparada com conhecimento técnico, com conhecimento teórico para fazer negócio. Então, eu acho que isso pertence a sociedades avançadas, né? Pertence a cidades que se preocupam com o desenvolvimento social, além do desenvolvimento econômico. E esse viés é o viés da Prefeitura de Maricá e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá. Esse projeto da Escola de Startup, ele, no início, teve uma turma muito ligada à Colmeia. Aliás, eu preciso fazer um parêntese sobre a Colmeia, e principalmente sobre a pessoa da Thaísa, né, que infelizmente eu a convidei para estar com a gente amanhã no evento e também hoje, mas infelizmente ela está viajando, ela não pôde participar. Inclusive, ela falou que ia mandar as pessoas, porque ela é sempre muito participativa. Esse movimento da Colmeia, na minha opinião, até porque eu também faço parte de movimentos de mulheres, né, eu acho um movimento maravilhoso e orgânico, porque ele não só trabalha a questão de gênero, mas ele também trabalha a questão da sustentabilidade econômica e, além de tudo, a questão da sororidade, né? E isso é muito presente no movimento da Colmeia, porque elas conseguiram se unir, criar um aplicativo sem ajuda, sem apoio de ninguém.
né? E isso é assim sensacional. Elas são o grupo mais participante, as mulheres que integram o Colmeia, elas são as mais participantes, elas são as mais envolvidas, elas sempre querem participar e se engajam, e vestem a camisa, vão a fundo nos projetos. Isso eu acho muito legal, e eu tenho certeza que tem um pouquinho da Thaisa em cada uma das abelhinhas da colmeia, porque ela passa essa motivação, né, para os negócios, ela é muito motivada. E, bom, eu não podia deixar de citar ela, que é uma grande colaboradora da Codemar, a Thaisa, e eu acho que da cidade de Maricá, de modo geral. E também, eu queria também fazer um parênteses que o Hamilton, que é o nosso presidente agora, na época ele era o nosso diretor direto, né, do desenvolvimento, é uma pessoa com esse foco e com esse viés, muito preocupado com projetos ligados a desenvolvimento, ele também é da área de engenharia, e principalmente a tecnologia e inovação. Ele vem, nos últimos 2 anos, investindo nisso, nos apoiando nesses projetos ligados à área da inovação, desenvolvimento de aplicações, né? E em relação à escola em si, a essas turmas, assim, foi um momento em dezembro de 2021, que também fazer o segundo parêntese em relação ao professor Francisco. Eu tive algumas reuniões com o professor Francisco no ano de 2021. Trabalhamos juntos, né, nesse projeto para acontecer aquele movimento da entrega de certificados da primeira fase da escola de startup. E eu gostaria aqui de fazer uma homenagem a ele. Eu espero que a família dele assim tenha conforto, e onde ele estiver, eu tenho certeza que ele está muito feliz, né? A gente está lembrando dele aqui, porque eu lembrei dele com muita empolgação no dia da entrega de certificados. Ele estava muito feliz, muito realizado. É um projeto que a gente vê que tocava a alma dele. Então, tem um pouco da alma dele aqui. Nesse momento, ele plantou essa semente e a gente vai cultivar e vai levar. Bom, em relação à questão... Você perguntou uma outra coisa, Paula? Foi sobre... Não, foi exatamente esse processo de construção da escola de startup. Então, e até a Maria Isabel comentou, né, ela botou que a Colmeia amplia os horizontes, né, e acolhe as mulheres. E eu acho muito bonito quando utilizam a expressão das abelhinhas, né, que é um trabalho coletivo, um trabalho, né, realmente de construção delas. Eu acho fantástico, acho muito bonitinho esse jeito carinhoso com que elas se tratam. Então, assim, aí essa... o que você poderia falar para a gente, Ana, assim, da sua percepção da escola de startup, a importância da escola de startup para esse grupo de mulheres, já que, inclusive, foi uma pergunta até que o Danilo fez, né, na live anterior, em relação a essa questão de que a maioria que a gente acaba observando em sala de aula são mulheres. Você acha que é devido a esse movimento da colmeia ou não? Já seria uma coisa natural? Qual a percepção que você tem diante disso? Olha só, sem dúvida, o movimento da colmeia tem um peso sobre isso, mas em uma pesquisa que nós fizemos anteriormente, nós vimos que a maioria das mulheres, a maioria dos empreendedores de Maricá são mulheres, tá? E o que acontece? Em economias mais informais, as mulheres, elas sempre aparecem fazendo algum tipo de serviço para complementar a renda familiar, né? E muitas vezes, quando elas trabalham ou desenvolvem esses projetos, digamos assim, mais domésticos, às vezes, ou não, ou criativos, ou gastronômicos, mas que às vezes surgem um negócio dentro da casa dela, porque ela precisa complementar a renda, né? E esse tipo de negócio, normalmente como as mulheres são muito guerreiras e elas são aguerridas também, elas acabam desenvolvendo, crescendo o negócio. E aí, quando elas vêm, elas têm um negócio. Então, muitas vezes não é uma coisa programada, mas acontece, às vezes, pela própria necessidade, porque a gente sabe também que muitas pessoas também têm a questão da necessidade de trabalhar, desenvolver projetos na área informal, para sobreviver mesmo, né? E o nosso intuito na escola é abraçar essas pessoas, é abraçar e promover, porque assim, atualmente a gente não tem que promover só a questão do desenvolvimento econômico e social. A gente precisa também incluir as pessoas digitalmente, né?
E aí eu vou fazer uma pausa para falar sobre a questão da pandemia, que depois da pandemia, né, que nós vivemos lá em 2020, o índice de desemprego aumentou muito, né? E as relações de trabalho, de uma forma, mudaram radicalmente. A gente pode perceber isso quando vai no centro do Rio e muitas lojas fechadas ainda, a barca não tem mais volume de pessoas que seja sustentável, porque tem muita gente trabalhando remotamente. Então, de uma forma geral, a pandemia ela aumentou a taxa de desemprego, da pobreza e provocou mudanças na natureza do trabalho, né? E isso, num contexto geral, exacerba e aprofunda a desigualdade socioeconômica no mundo inteiro, né? E, nesse caso, o Maricá fez seu dever de casa, investindo na escola de startup, justamente fazendo um movimento contrário a isso. A gente já estava preparado para isso, né? Com a escola de startup. Então, a gente aproveitou e nessa segunda fase, a gente fez algumas mudanças, inclusive, né? Até adiantando um pouquinho o tema do curso Marketplace, justamente com esse objetivo, né? De incluir essa parcela da população que está excluída social e digitalmente, né? Então, a gente sabe que as pessoas hoje atuam em pequenos empreendimentos, né, para atender uma necessidade de sobrevivência diária. E esses setores principais que mais sofreram foram os setores econômicos, né, da área de comércio e serviços, por conta do distanciamento social, né? Então, em 21, a pandemia em 22, a pandemia teve momentos de volta, né, de contaminação. Então, aquele negócio fecha, abre, isso tudo mudou também o comportamento de consumo das pessoas. Esse é um outro fator que a gente teve que ajustar agora nessa segunda fase da escola de startup. Porque a gente sabia, que estuda a área de transformação digital, que esse movimento do negócio para o mundo digital era uma tendência fortíssima, mas isso foi acelerado, né? A Covid foi um catalisador, acelerou esse processo, mudando mais radicalmente, o comportamento de consumo das pessoas, na forma de comprar, né? Criando novos hábitos de uso de aplicativos, as pessoas usando marketplaces, né? Demonstrando essa migração dos hábitos, né, para o digital. Aí, Aninha, assim, muito legal isso que você está falando, aproveitando o comentário da Luana, né? Que ela até coloca assim, ó, não sou da colmeia, né? Estou atenta a tudo, estou sempre vendo as novidades de mercado, já trabalho em casa há 8 anos, e isso é uma característica da mulher. E aí embaixo ela até bota assim, empreender está no sangue feminino, né? Então, acho que isso bem complementa o que você está falando, das mulheres já estarem acostumadas a ter essa vida, vamos dizer assim, múltipla, né, de atividades, e muitas estão na questão empreendedora por necessidade e outras realmente por acreditar e por querer, enfim, para complementação de renda ou por assumir desafios, né? Então, muito legal, Aninha, obrigada. A Jaqueline faz uma pergunta também, né? Boa noite, Jaqueline. Eu fui convidada pela Pop Design, a nossa famosa Marluce, né, Jaqueline? Como podemos participar da escola e quais são os pré-requisitos? E aí eu vou pedir para o professor Martins e para a Ana Virgínia para comentarem um pouquinho sobre o curso de Marketplace Digital e aproveitar e responder para a Jaqueline como é que ela pode entrar na nossa escola de startup e quais são os pré-requisitos, por favor. Então, posso responder aqui? Professor, só vou te pedir para tirar o comentário, porque senão fica no rostinho de vocês. Peraí, deixa eu tirar. Aqui? Isso, obrigada, isso. Então, respondendo a Jaqueline, né, a participação dos cursos, né, eles são gratuitos, né, ofertados aí pela Codemar, com a participação da Universidade Federal Fluminense, tem um certificado da universidade, e o único pré-requisito é que você tenha uma residência em Maricá, focado para o público de Maricá, né? Então, esse é o pré-requisito. O pré-requisito complementar a esse é ter tempo para fazer o curso, né? Porque senão também não adianta, né? Então, estamos aí com teve a primeira turma, estamos aí com 2 novas turmas para começar, e dessas 2 novas turmas, até onde eu saiba,
já tem mais de 200 ou quase 300 pessoas inscritas. O Otávio, que está nos assistindo aqui, ele tem essa informação mais concreta. Então, ele pode até passar no chat, Otávio, se você estiver nos ouvindo, essa informação. Então, é só querer, né? E ter tempo. Não sei se a Ana Virgínia quer complementar, e era bom, de repente, Paula, chamar a Marlúcia aí para também agregar alguma coisa, né? Eu posso convidá-la aí, ó, você, né? Então, vou fazer um comentáriozinho em relação à questão do interesse dela em fazer. Eu acho ótimo que as pessoas vejam o exemplo da Marlúcia. A Marlúcia foi nossa aluna da primeira escola de startup. Está ela aí, ó. Né, Marlúcia? Eu acho que vai ser um excelente exemplo, porque você foi a aluna da escola de startup no primeiro momento e sempre foi muito interessada, né, em buscar conhecimento. E aí, quando viu que surgiu, a gente não mandou informação para quem já tinha feito, mas ela viu que surgiu, e aí o curso Marketplace é diferente, né, tem outra formação, outra formatação, a ementa é diferente. A Marlúcia já veio participar de novo. Então, assim, é o perfil de mulheres que querem crescer e se desenvolver. E isso, cada vez, eu vejo mais forte. Né? As mulheres com essa força, com essa vontade, uma mulher marceneira, né? O que é fantástico, desafia o patriarcado. A marcenaria é uma coisa masculina, da força, não sei o quê. Não necessariamente, né, Marlúcia? Conta um pouquinho para a gente, você agora, da sua experiência como aluna da escola. Boa noite, boa noite. Boa noite. Uhum. Boa noite a todos, obrigado por quem está assistindo. Antes de falar o que você pediu, só para constar que eu entrei pela Colmeia. Eu vi um link que a Thaisa botou lá e correndo, porque eu sei que, né, oportunidades, tem muita gente para participar, então eu fui lá correndo e me inscrevi. Graças a Deus e graças a quem me aprovou, não sei, eu fui aprovada e consegui entrar na turma. Marluce, eu quero te apresentar. Gente, a história dela é tão bonitinha. A Marluce é a Marluce Rodrigues de Almeida. Ela é casada, tem um filho de 7 anos. E como é que é a história da Marluce, né? Ela é moradora de Maricá desde setembro de 2009, né, Marluce? E assim, ela é formada em tecnologia de processamento de dados, tem 25 anos já de experiência, né? Como analista de sistema sênior, né, Marluce? E, de repente, ela trabalhava com marcenaria como hobby, né? E, de repente, ela montou o canal dela, né? Que é no YouTube, Marluce Almeida, né, Marluce? Por favor, me sigam. E, olha, já tem... 28.800 inscritos e 2.700.000 visualizações no YouTube, né? Então, assim, já participou de bastante entrevista, de bastante coisa. E o legal é que, assim, uma coisa que a Marluce fala com muito carinho é em relação ao filho dela, né, Marluce? Porque eu acho que, pelo que eu entendi da historinha dela, foi um divisor de águas, né? O filhinho dela tinha 1 ano e meio e ela falou, bom, então agora eu vou trabalhar com a marcenaria, vai deixar de ser um hobby, construiu a casa, botou um espaço lá para poder se dedicar a isso. Então, conta um pouquinho também dessa sua história de sucesso, mas dessa sua relação, sabe, com a marcenaria, desse prazer, dessa participação da sua família, do seu filho, o quanto isso é importante para a mulher empreendedora, né? Porque a gente precisa do apoio da família, né? Você já falou o principal e eu vou falar umas coisas a mais que muita gente até me procura perguntando, poxa, eu sou da área de TI também, de informática, e eu sinto essa falta. Eu gosto de marcenaria, acho que tem certas profissões que você sente falta de ter coisas palpáveis, sabe? Não adianta eu falar, olha, eu fiz o site de fundos de investimento do InvestShop. E aí? Agora, olha o móvel que eu fiz, é uma outra coisa, é um prazer que você não tem na parte... vamos dizer, digital, né? Então, isso me atraía sempre. Eu sempre fui de pegar, botar a mão na massa, né? E na época eu trabalhava home office, hoje isso é normal, mas na época eu era tipo um alienígena, né? Nossa, você trabalha de home office? O que é isso? Você dorme?
Tinha gente que me ligava, você está dormindo? Eu, não, gente, eu estou trabalhando. Então, hoje isso é normal, mas na época não era. Então, quando eu me vi desempregada e grávida, eu meio que surtei. Eu falei, eu quero ficar vendo meu filho crescer de perto, eu quero ficar perto dele. E a marcenaria me proporcionou isso, porque eu já tinha ela como hobby, né? E eu resolvi abrir mão da minha profissão, que eu também gosto, apesar de, você saiu de uma coisa que você não gosta. Não, não é isso. Eu gosto dos dois. Eu gostava quando era analista e gosto hoje sendo marceneira. Posso Então, fazer só uma observaçãozinha? As ferramentas que você tem da área de tecnologia te ajudam hoje a potencializar o seu YouTube, potencializar suas redes sociais, fazer você ter interesse e progredir quando você aprende sobre as formas de você melhorar o seu negócio digitalmente. Então, assim, na vida, todas as nossas experiências se somam. Então, o que você fez exatamente. foi juntar esses pedacinhos. A gente vai tirando essas ferramentinhas aqui de dentro da caixinha, né? Isso. Mas pode E, ser. e não só na parte das redes sociais, como você falou, mas também dos projetos. Eu faço meus projetos em 3D, né? Então, você vai... Na verdade, a gente nunca perde por aprender, né? Esses anos todos de análise, eu não perdi. São experiências da minha vida e que eu aproveito da melhor forma hoje. A questão é que você vai por um lado ou pelo outro, mas você continua com aquela bagagem de conhecimento, né? Como você falou, cabe a nós poder aproveitar todo esse conhecimento. Não tem aquela pergunta, né? E se você fosse novinho, com 15 anos, com a mesma bagagem de experiência que você tem hoje e tal? É exatamente isso. Tudo que a gente passa, até as coisas que são chatas, que você não gosta ou que prejudica, você está aprendendo. É um processo, né, Marlúcia, de construção, né, desse desenvolvimento. Muito legal. E o que eu achei de bonitinho, assim, na sua história foi quando você fala com carinho do seu filho, assim, porque nas aulas, né, a Ana Virgínia também é professora, o professor Mártios, a gente via que às vezes, né, as mulheres tinham que parar para poder dar janta e tal. Então, realmente, ao mesmo tempo que tem essas múltiplas atividades, né, que é mais cansativo, ao mesmo tempo tem aquela energia que faz você buscar e conquistar aquilo, porque tem outras pessoas envolvidas, não é só você. Então, ao mesmo tempo que te cansa, né, por um lado, te impulsiona a mudar, a inovar, a se dedicar. Então, eu acho que vocês estão realmente de parabéns, porque eu sei o quanto é difícil isso, e a professora Ana Virgínia, também o professor Martins está aqui em minoria, né, professor? Sim. Então, parabéns aí para vocês. E a Marlúcia, vocês viram aí nos comentários, né, professor? Os comentários da Marlúcia, olha, bota para gente, para poder ler. Ó, Jardim do Alecrim está perguntando onde podem se inscrever. Vou pedir para o professor Martins responder. Aqui, ó, escola de startup maricá.com.br/cursos. Então, já está respondido ali, ó. Tá? Escola de Isso, startup Maricá. exatamente. Eu coloquei aqui, o Otávio mandou o link, né? Depois vocês verificam. Mas por esse link as pessoas podem se inscrever. Depois tem um processo de seleção, na verdade, é o alinhamento, né? Da percepção, da demanda, né? De quem está se inscrevendo, com o que vai ser oferecido, né? Sendo um curso gratuito, mas precisa desse alinhamento para não gerar expectativas erradas, né? Então, a gente vai ter essa parte do alinhamento e logo a seguir vai ter o curso, né? Alguém perguntou aqui também quando vai começar as próximas turmas, né? Então, nós estamos planejando o início das próximas turmas para março, né? Mas ainda não tem o calendário definido, né? Nós estamos ainda fechando esse calendário, até porque vai ter amanhã, que é a entrega dos certificados, né? No finalzinho, uma dinâmica, onde a professora Paula, né, vai identificar junto aos alunos, né, ou quem participou, né, os feedbacks para a gente buscar melhorar o curso, né? Então, o primeiro foi numa
no modelo, né? É um modelo até mais, eu diria, hard, né? Porque é um modelo em que de treinamento, de capacitação, em que a gente focou muito de como construir o negócio, como é que pegava aquele modelo, aquele negócio definido, né? E trazia esse negócio para a realidade de Maricá, né? Então, foi um primeiro curso, uma primeira abordagem, onde foi feito até um sistema de premiação para os melhores, né? Ou melhores ou aqueles que construíram realmente um produto, né, alinhado aos interesses aí do mercado, né? E depois fizemos esse agora, que terminou ontem, né, Marluce? Acho que a Marluce não falta uma aula. Eu estava checando lá, Marluce. Eu não sei se faltou alguma, mas acho que não faltou nenhuma. Mas tem um fã-clube aí, né, professor? Os comentários do coraçãozinho. Então, já que é todo mundo no fã-clube da Marluce... Professora Marluce, aí, ó, professora Marluce. Professor, passa o vídeo da Marluce para quem não conhece o trabalho da Marluce, ter a oportunidade de conhecer. Pode passar para a gente? Vou passar agora, então. Vamos lá. Tá sem som, professor. E agora? Agora isso, tá? A Marluce? Muito bem. Tem até um artista lá no meio. Marluce, eu adorei aquela bancada de trabalho. Maravilhosa. As bancadas têm reforço de metalon por baixo. Você pode sentar na bancada que ela não vai desmontar. Ai, Marluce, você mesmo que faz? Sim, você mesmo faz? Como é que é isso? No início, eu era equipe, né? Uhum. Como eu costumo falar. Aí já tem, acho que uns 3 anos que eu tenho uma parceria com um amigo meu, com o Mário Gribel. Uhum. Aí ele embarcou nas minhas ideias doidas aí e estamos trabalhando juntos. Antes, quando eu era sozinha, eu de vez em quando perturbava ele para ele me ajudar na instalação, que instalação é mais complexo, né? Porque tem que segurar um enquanto o outro prende, e acabei convencendo ele de vir. Então, ele traz essa parte do metalon, do reforço. E eu queria fazer uma observação sobre o que a Paula falou, que eu não sou tão heroína assim, tá? E nada disso seria possível sem o apoio da minha família, do meu marido, que muitas das vezes segura as pontas, não só financeiramente, como cuidar do meu filho, com tudo, com a Jaciara, que é a babá do meu filho, que ela também ajuda, porque esse tipo de trabalho é um trabalho pesado, tá? Então não dá para eu dizer, eu estou ali e estou amamentando, ou estou ali, não é uma coisa fácil, tá? Então eu tenho que ter algumas pessoas por trás e também apoio da família. Por exemplo, meu pai, quando soube que eu larguei a minha profissão, que inclusive ele ajudou a pagar a minha faculdade, em vez dele me criticar, ele me encomendou móveis. Foi meu primeiro cliente. Então, são certos tipos de apoios que você fica, até falo, eu fico meio embargada, mas eu não seria ninguém sem esse povo todo por trás, entendeu? É muito legal isso, né? Porque uma característica, né, que eu percebi, né, no pouco contato aqui das turmas e tal, da Marluce, né, com a Marluce, é essa vontade, né, de fazer e de aprender, né? Então, com toda a dificuldade que ela tem, ela conseguiu praticamente não faltar nenhuma aula. Então, ela conseguiu assistir às aulas, interagir, buscar. Eu acho que esse é um exemplo, né, que a gente precisa ter e seguir, né?
porque são pessoas que vencem, né? Vencem com muito esforço, com muita dedicação, né? Mas no final conseguem vencer. Mas não é fácil, né? É muito suor e lágrimas no final, né? Eu costumo falar, professor, se você vai entrar numa coisa, se eu me inscrevi nesse curso, eu faltar, claro que existem empecilhos, teve dias que eu cheguei atrasada e tal, Sim. mas eu caio de cabeça naquilo, e eu vou me esfolar, eu vou quebrar minha rotina, vou fazer o que for necessário para fazer. Então, acho que a vida da gente é assim, se você se propõe a fazer algo, você tem que ir e se jogar de cabeça, gente. Senão, eu queria fazer uma parte, a vida vai cobrar, mas a tua cabeça mesmo, você se sente mal, porque você queria fazer algo e você não fez. Então, aquilo vira uma bola de neve. Você começa, né? Poxa, eu queria fazer isso e não fiz, eu queria fazer aquilo e não... Uma pergunta aqui, até vou atrapalhar um pouquinho a Paula aí, que ela que é a mediadora, né? Mas eu vou perguntar aqui, né? Dessas disciplinas, né, que você teve acesso, né, no curso, né? Qual que você achou assim, puxa, essa daqui foi legal porque me deu esse insight ou me deu essa contribuição, né? Porque eu sempre fico pensando o seguinte, as empresas, né, que são criadas, pequenas empresas, né? E quando são criadas, elas não têm um suporte de modelagem ou um suporte tipo uma incubadora, né, que dá todo o suporte para modelar o negócio e o suporte também para o marketing daquela empresa, né? A chance de sucesso dessa empresa é relativamente baixo, né? Enquanto que se você tem esse suporte, a chance de sucesso já fica maior. Então, os números, né, já de um tempo, podem ter mudado um pouco. A Ana Virgínia caiu, acho que ela voltou agora, né, Ana? Caiu, né, Ana? Isso, deixa eu só... a internet... A internet às vezes dá uma caída. Mas eu estava perguntando para a Marlúcia o seguinte... Faltou luz aqui na minha casa. Começou o temporal. Ah, tá. Pois é, eu estou entrando aqui pelo celular, porque até a internet voltar. Então, assim, dessas disciplinas, né, que tem lá a parte de modelagem, de negócio, Canvas, tem a questão financeira. O que eu estava dizendo é assim, que as empresas, pequenas empresas, que são construídas e suportadas por uma incubadora, a chance de sucesso é de cada 10 empresas, 8 sobrevivem em 2 anos, né? A partir de 2 anos. Quando não tem o suporte, de cada 10, somente 2 sobrevivem, né? Porque muitas vezes a pessoa vai na empolgação, não faz a análise financeira, depois vê que tem custo fixo, não consegue gerar receita suficiente, né? Às vezes na emoção, né? Então eu vou fazer o negócio porque eu gosto. O cliente eu não tenho direito, eu não gosto, não interessa, eu vou fazer. Aí também não dá certo. Então, dessas disciplinas, né, o que você achou que teve um diferencial ou um ponto aí que você pode ter mais de uma também, não importa muito, né? É mais para a gente ter essa sensibilidade, né? Enquanto o professor estava falando, eu estava aqui rezando para chegar no final e ele desistir da pergunta. A pergunta ele quer me botar pergunta muito comprometedora, né, Marlúcia? Exatamente, gente. Nossa, ele quer me botar na berlinda, gente. Mas bota uma coisa genérica, então. Posso ajudar, então, professor? Marlúcia, então faz... vou tentar ajudar. Fala um pouquinho para a gente da importância do projeto, né? Para a sua história de sucesso, para a história de sucesso da Pop Design. Aí você pode falar de uma maneira geral, pode ser assim, professor? Eu vou me comprometer, porque teve uma pessoa ali que me conquistou, que é a professora Pilar. Ótimo. Então, o que ela me passou me abriu os olhos para muita coisa e eu tenho tentado seguir o que ela falou. Tenho tentado.
Conseguir tudo, não. Eu ainda fiquei, sério, até falaram assim, você é uma pidona, eu fiquei rezando para conseguir a tal da consultoria da Pilar. Mas a aula dela me conquistou realmente. A aula da Paula, a aula, cara, de todo mundo. Então, podem tacar pedra, tá? Já me comprometi, vai. Não, mas realmente a aula da professora Pilar, eu participei da aula, eu assisti. É muito prática, né? Prática. Exatamente. Como fazer, como colocar a mão na massa. Então, achei assim bem legal, Marlúcia, não querendo te comprometer, não, tá? Quando você fala. Por exemplo, eu já abordo nas minhas disciplinas coisas mais subjetivas, né? Um desenvolvimento mais para soft skills, que é importante também, mas talvez para vocês ter essa tangibilidade que a aula da Pilar proporciona. É uma outra visão, é como realmente pegar e colocar a mão na massa e fazer. Então, não se sinta constrangida, ela é muito boa, a aula dela realmente vale super a pena. Muito boa. E eu acho que vale o elogio, tá? Não, e outra coisa, desculpa, quem acha que eu sou de TI, por causa disso eu já teria essa facilidade, não é bem assim, eu tenho facilidade de mexer com a ferramenta, mas eu era de back-office, da parte interna. O front-end é diferente. O front-end exatamente, o front-end não era comigo. Eu não sou de design. Minha empresa é POC Design, que eu estou fazendo design de móveis. Mas eu não era da parte de relacionamento, que hoje é tão em alta, né? Você ter um relacionamento com seus seguidores, com seus clientes, o que seja. Então, ela me abriu o olho para muita coisa, apesar de eu já ser de TI. Teve uma disciplina também sobre fotografia, eu achei também bem interessante, né? De como tirar adequadamente as fotos e tudo mais, foi o João que apresentou. Eu achei interessante porque também é uma demanda, né? Prática, né? Agora, essas disciplinas têm tudo a ver com o que a Marlúcia falou, dessa questão da praticidade, né? A gente está modelando os próximos cursos cada vez mais com coisas práticas. As pessoas não têm tempo hoje para ficar vendo muito a filosofia da coisa. Eles querem, hoje precisam, né? Nem querem, eles precisam, né? De coisas práticas. Tá bom, como é que eu vendo no marketplace, né? Como é que eu faço? Como é que eu chego lá, né? Como é que eu ganho engajamento? Como é que eu monto uma propaganda para divulgar o meu produto, né? Então, são coisas. Seguir passo a passo, a gente pega qualquer coisa na internet e você fica lendo ali, né? Não é bem. Mas tem os bizus, né? Os bizus fazem toda a diferença. Porque são aquelas formas de fazer que só quem sabe fazer, quem faz bem, estuda aquilo, sabe fazer. Então, assim, nessa área de marketing digital, eu também já tive a oportunidade, convidei a professora Pilar em outra ocasião para dar aula, e eu achei sensacional a aula dela, porque ela dá uma aula muito didática, de uma coisa prática de forma didática. Então, fica fácil de todo mundo aprender, né? Isso, realmente, eu também sou fã da Pilarzinha. Muito bem. Bom, olha só, eu sei a Paula, que é a nossa organizadora, né, professora? Não, o professor Marte já invadiu meu espaço, mas tudo bem. Invadiu meu espaço, puxa. Mas, assim, hoje é o primeiro, estamos aqui aprendendo, né, também, e já estamos aqui próximo às 8, né, a nossa meta é 8 horas, né? Eu queria pedir, professor, só se a Ana Virgínia puder, ela falar um pouquinho para a gente, antes do fechamento, né, sobre os projetos da Codemar, né, de Maricá, os projetos dos empreendedores. Então, Ana, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre esses projetos, eu te agradeço. Posso sim, Paula. A Codemar, ela hoje está com foco, principalmente a nossa área, que é da área de desenvolvimento e da área de inovação, né? Nós estamos com foco em desenvolvimento de aplicativos, né? Então, inclusive, nessa segunda fase da Escola de Startup, foi uma coisa que nós discutimos muito com o professor Martes, de fazer um curso bem focado e bem prático para auxiliar, inclusive, que as pessoas entrem nos aplicativos.
para vender no nosso aplicativo, nesse caso, que é o Marketplace. A Codemar está desenvolvendo o Marketplace, integrado à moeda social, né? Onde os empreendedores da cidade vão poder se cadastrar, vão poder fazer seus negócios, sejam de produtos, serviços, deliveries, em algumas fases, né? Vai ser lançado em fases, mas isso vai acontecer, já é uma realidade, e a gente precisa preparar os empreendedores para isso, porque a gente sabe muito bem que vender no Marketplace não é uma tarefa fácil. Então, se você entra começa a vender no Marketplace qualquer, sei lá, o Mercado Livre da vida, se você não está preparada, você não vai ter sucesso, você vai desistir. E, na verdade, o negócio digital é mais uma porta, eu sempre falo que é mais uma lojinha. E, literalmente, é uma lojinha separada da sua loja, do seu negócio físico. Porque você precisa ter estoque, quem está da área de varejo, precisa ter um estoque separado, a loja online tem que ter um estoque separado, ela tem que ter uma logística separada, ela tem um outro modelo de negócio. Então, eu acho que vale a pena até para nós, no próximo curso de Marketplace, também abordar essa organização da lojinha digital, né, independente do negócio físico. Porque isso é fundamental para o sucesso do negócio digital. E dentro dessa perspectiva, né, nós entendemos que estamos antenados com tudo que está acontecendo no mundo, nos negócios, a gente sabe que as pessoas precisam ser incluídas digitalmente também em seus negócios, não só na questão do aprendizado, do conhecimento, que isso também nós inovamos, né? Esse curso é um curso híbrido, e a ideia, porque a cidade... Qual era a nossa preocupação? A gente até tem esse projeto de ter um espaço físico da escola de startup, estamos trabalhando para isso. Mas a gente precisa... Maricá é um município muito grande. Maricá é maior que Niterói e acho que São Gonçalo juntos. É muito comprido em extensão. E o que acontece? Só que é pouco povoado. Então, assim, as pessoas moram espaçadas. Então, assim, tanto que são 3 ou 4 distritos, né? E uma população que não chega a 200 mil habitantes, numa cidade super grande. Então, tem áreas até rurais dentro de Maricá. Tem várias cidades dentro de Maricá com perfis diferentes. Né? Você pega Itaipuaçu e Jaconé, são perfis completamente diferentes. Praiado é uma área mais rural. Então, como a gente pode atender esse público tão plural, esses empreendedores de todas as áreas que é um público tão plural? Então, a ideia do híbrido é justamente para ser mais democrático, para que não tenha que as pessoas tenham que chegar naquele local, embora deslocamento, tempo de deslocamento. Então, a ideia foi facilitar dessa maneira. E a gente pretende, futuramente, ter mais alguns encontros presenciais, para, de repente, fazer uma oficina, fazer alguma coisa mais prática, e também criar esse network. Porque, assim, uma coisa que eu ia falar antes, na hora que faltou a luz aqui, foi o seguinte: a Marluce, ela é um excelente exemplo. Acho que hoje ela está aqui representando todos aqueles... A gente está... Cada pessoa tem um grau de dificuldade diferente. Nem todo mundo tem o apoio da família como ela tem. E a gente tem que olhar para esse lugar também. Então, o que acho que a gente pode dizer que quem aqui não tem o apoio da família, quem aqui não tem um apoio, uma condição de conseguir, digamos assim, que não conseguiu ajudar a concluir esse curso nesse momento, vocês podem ter o nosso apoio e apoio dos seus colegas aqui. Porque vocês agora já estão incluídos numa rede de apoio. E a escola de startup é muito mais do que um espaço de ensino, também um espaço de apoio, onde as pessoas podem contar aí umas com as outras e incentivar umas às outras. Porque assim, esse espaço que a Marluce está tendo aqui é um espaço que pode pertencer a todos vocês. Todo mundo nasce com a mesma capacidade, só que nós temos desafios diferentes. Então, o que nós precisamos desenvolver principalmente é a nossa vontade de superar esses desafios. Isso que vai fazer a diferença. Então, eu acho que hoje a minha fala principalmente é sobre isso. Eu adoraria que todos vocês que fizeram participantes dessa turma fossem certificados amanhã, mas infelizmente a gente tem uma regra, e essa regra também é para o bem de vocês, porque vocês precisam se complementar. Não adianta você ter um canudo se você não está completo com essas ferramentinhas aí para ajudar você a encarar o trabalho. Então, para mim, o que menos importa é o canudo.
é o que você consegue aprender, o que você consegue trazer e praticar. Fala, Marluce. Ana, complementando o que você falou, que eu concordo completamente, eu queria dizer também para essas pessoas que, como você falou, que não têm apoio, esse curso me ensinou coisas, e não foram só os professores. Teve o caso da Luana e da Cristina, que me impactou muito, porque elas trabalham com o mesmo produto. Num determinado momento, uma delas teve um problema de saúde, a outra soube e falou: eu ajudo, vem trabalhar comigo, vamos trabalhar juntas. Então, para essas pessoas, como você falou, que não têm apoio em casa, eu acredito que não pense que você está no meio de um monte de concorrente, que é o principal. Quando você empreende, é tudo muito difícil, é tudo muito duro, sabe? Você é a equipe, eu sou a equipe, mas você pode estar em volta de pessoas que podem te ajudar. Não pense que você vai estar sozinha nisso. Como agora, acredito que muita gente que participou dessa primeira turma vai estar como se fosse grandes amigos e, de vez em quando, trocar informação e se ajudar mutuamente, como um exemplo lindo da Luana e da Cris, e vários outros exemplos. Eu acho que, e ainda mais com o apoio da Codemar, com o apoio da UF, isso daí só dá muito mais ajuda, não só de conhecimento, como também de apoio. Gente, muito... Desculpa. Eu queria agradecer a fala da Ana Virgínia e da Marluce, que acho que é uma complementação, né? Então, é legal esse reconhecimento e essa oportunidade da gente enxergar o outro colega de turma como um potencial parceiro, como uma rede de apoio, né? de estímulo e incentivo. E eu queria pedir, tem aqui, o professor colocou aqui, né, a forma de inscrição, escolastartupmaricá.com.br/cursos, e eu queria pedir para cada um, para a gente fazer, de repente, 1 minutinho. Pode ser, professor, de considerações finais? Pode Você ser. quer falar antes? Posso passar para a Ana Virgínia e o senhor faz o encerramento depois? Pode ser, pode ser. Aninha, 1 minutinho de as suas considerações finais, por favor. Muito obrigada pela participação. Eu queria agradecer a todos vocês, principalmente porque assim, também está sendo um aprendizado muito grande para mim. E eu acho que a gente se constrói como pessoa a cada passo e a cada desafio novo, né? Então, tem trabalhos que a gente recebe para fazer, e tem outros que a gente ganha muito mais que a gente recebe. E esse é um dos trabalhos que a gente ganha mais do que recebe. E, assim, é gratificante ver o progresso das pessoas. Eu, por exemplo, sorteei aqui algumas mentorias, né? Vão ter 2 pessoas que vão fazer mentoria comigo. E eu estou super feliz de poder ajudar. E eu tenho certeza, Marluce, que a Pilar vai te dar uma mentoria. Eu tenho certeza que ela vai fazer isso, tá? Eu vou conversar com ela, inclusive. Não estou com vergonha, não. Faz isso não. Vou sim, ela nem está sabendo. Vou fazer a foca. De todo modo, eu queria agradecer a vocês. Espero todos lá. Convidem as pessoas que vocês sabem. Vamos ampliar essa rede. Essa é a minha fala final. Vamos ampliar essa rede. Convidem pessoas que vocês sabem que têm potencial, que gostaria de aprender, para virem. Cada um tem seu tempo. Se você não conseguir se formar na primeira turma, você tem mais tempo para fazer as outras disciplinas. Você vai ter aula o ano inteiro, pelo menos por 2 anos, já está tudo certo. Então, não vamos deixar de ter turmas. Venham, participem, divulguem, convidem as pessoas para ir amanhã no nosso evento e vamos prestigiar os amigos, vamos fazer um grande encontro, que isso é o mais importante. A gente está junto e podem contar comigo também, tá bom? Obrigada, Ana Virgínia. Marluce, eu vou te pedir também 1 minutinho, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Obrigada a Codemar, Prefeitura de Maricá, obrigada à UF, obrigada ao carinho de todos vocês, que mudou bastante o meu modo de
de trabalhar, o meu modo de ver. Eu sou uma chorona. Que bom que meu olho é pequeno, que ninguém consegue ver. Pelo menos a gente tem que ver vantagem em tudo na vida, não é? Eu, por exemplo, sou baixinha, eu dou uma joelhada eu dou uma cabeçada no joelho de qualquer um, cara. É fácil. Então, muito obrigada, de coração. Foi muito bom. E amanhã eu quero dar um abraço em todo mundo. Ai, que E de preferência sem chorar, pelo amor de Deus. Com certeza. Sem borrar maquiagem, por favor. Que maquiagem? Tem nada aqui, não. Obrigada, Marluce. Parabéns, muito obrigada e parabéns pelo engajamento, pela participação, por ser referência para tantas pessoas. E eu acho que é isso. É bom a gente saber que a gente é além de profissionais, né? Eu falo nas minhas aulas de que eu acredito nos bons profissionais, principalmente quando eles são boas pessoas. E a gente sente isso. Então, eu quero te parabenizar enquanto mulher, enquanto empreendedora, enquanto aluna, pela sua dedicação e te agradecer por ter contribuído para que nós também, professores, né? Acredito que a professora Ana Virgínia e o professor Mártios também tenham recebido muito de você em contribuição nas aulas. Então, muito obrigada aí pelo seu empenho. Paulinha, só uma coisinha antes, que eu acabei agradecendo todos os alunos, mas eu não agradeci ao Otávio, ao professor Mártios, aos outros professores, a você, a Pilar, o professor Fábio, o Otacílio, enfim, todo esse grupo e outros professores que eu não estou lembrando aqui o nome, mas que fizeram, que tem um enorme carinho, que se empenham nesse projeto com o coração, né? Com a razão e o coração. Então, eu queria agradecer ao empenho. O professor Martins, ele fala com a gente sábado e domingo, de manhã, de madrugada, ele está o tempo inteiro ligado nessa escola de startup. Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês, tá? Professor, posso me despedir para o senhor fazer encerramento no final? Pode ser. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo carinho, eu agradeço por todos que estão participando da live, pelos alunos, agradecer por todo o aprendizado, pelas trocas, enfim, e muito mais do que só troca de saber, é troca de sentimento, de emoção, e isso é importante que fique registrado, né, que a gente é muito mais do que profissional. Então, quero agradecer a oportunidade pela Universidade Federal, pela Prefeitura de Maricá, pela Codemar. Obrigada por fazer parte desse projeto, desse grupo. Obrigada por ter sido convidada como moderadora. Obrigada aos colegas que ficam por detrás dos bastidores, né? Como o Otávio, tem uma galera aí por trás envolvida, né? Tem o Danilo, que não pôde estar aqui na live agora, que é do Codemar também. Então, parabéns a toda a equipe. Muito obrigada. Não dá para falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. Gratidão mesmo. Professor, pode fazer um encerramento. Obrigada e desculpa. Okay. Não, obrigado. Eu só também gostaria de agradecer e enfatizar aí um ponto muito importante, né, que a Ana falou e a Marluce também reforçou, né, que é essa questão do network, né? Todo empreendedor precisa vender um produto ou serviço e você vende a partir da sua rede. Esse curso a Marluce soube aproveitar muito bem. Ela aumentou seu network, né? Ela se tornou visível, né? Em todas as aulas, ela estava lá com a câmera ligada, fazendo pergunta. A Paula que pediu. A Paula que pediu, né, para fazer isso, porque isso é rede, isso é network, isso faz com que você venda depois, né? Então, as pessoas que forem entrar nas próximas turmas, pensem nisso. Não se matriculem apenas, eu vou me matricular porque eu quero, sei lá, eu quero estar lá no curso, mas eu não vou dar essa prioridade toda, porque eu tenho outras urgências. Então, deixa para fazer num outro momento, deixa essa vaga para quem está precisando, né? Porque quem entra tem que entrar de cabeça para poder tirar vantagem disso, né? E a vantagem é rede, network, né? E se você entra sempre com a câmera ligada, sempre fazendo perguntas, sempre querendo mentoria, quando não tem ainda, é uma pessoa que, essa pessoa eu quero trabalhar com ela, Quando eu tiver um negócio, eu quero ela junto de mim, né?
Agora, se a pessoa não aparece, câmera desligada, não sei nem quem é. Não sei nem quem é, nunca vou chamar para nada, né? Então, esse é um ponto importante, né? O outro ponto importante é que nós estamos, a cada turma, remodelando a capacitação, né? Na verdade, a gente entende que o conhecimento ali, ele não é um conhecimento do professor, ele é um conhecimento do grupo. Se tem uma turma boa, com um professor bom, você gera muito conhecimento, que é uma troca, né? Não adianta achar só o professor sendo bom vai resolver. Não, você tem que ter uma turma boa também, interessada, né? As pessoas fazendo pergunta, né? Não sabe nada, pergunta, atrapalha a aula, perturba mesmo, está ali para isso, né? Então, isso vai fazer a diferença, né? Então, nós estamos remodelando em que sentido? Nesse sentido do que a Marluz falou. Olha, coisa prática, pessoal. Vamos buscar ensinar um negócio prático aqui. É difícil, às vezes? Porque às vezes é uma coisa que depende de uma teoria anterior, mas aí vamos pegar o prático, e do prático depois a gente aprende a teoria, vamos fazer o inverso, né? Isso, obviamente, não é simples fazer. Parece simples, mas não é simples, né? Porque as pessoas têm que estar numa coisa... Às vezes a pessoa acha que aquilo é tão fácil porque ela faz, aí ela quer explicar de uma forma complicada, porque ela acha que assim ela está transmitindo algum conhecimento, e não é verdade, né? E nem sempre o que funciona para um funciona para o outro. Exato, Por isso que essa troca é fundamental. Às vezes você está dando uma aula, aí uma pessoa que está assistindo, ela te faz uma pergunta que quem pode responder melhor é a outra pessoa que está assistindo, nem é o professor, porque o professor ele está dando uma linguagem que, de repente, não fecha com quem está pegando essa informação na ponta. Mas o colega do lado, que tem a mesma linguagem, né, ele transmite isso com maior facilidade. Então, esse network, essa troca é fundamental. E nós estamos trabalhando para que as próximas turmas sejam mais leves, menos densa em termos de puxada ali, e em termos de tempo, e mais objetivas e escalonada. Então, nós vamos ter marketplace básico e marketplace avançado. Nós vamos trazer gente que está montando o marketplace de Maricá, né? São pessoas que estão com a mão na massa ali, construindo o marketplace de Maricá, para poder estar dentro do curso, porque essa pessoa vai explicar exatamente como vai funcionar o marketplace de Maricá, né? Então, a gente está buscando agregar essas coisas. Vamos ter os seminários, os webinários, desculpa. Esse webinário ele vai fazer parte do curso. Você vai receber nas próximos, né? Esse agora eu vou ver se eu consigo, mas nos próximos é quase garantido, assim espero, porque a gente depende de outras pessoas também, né? Tem um certificado de que você participou aqui do webinário, e esse certificado também conta pontos para a tua formação dentro do Marketplace. Por quê? Porque a gente vai estar trazendo aqui sempre outras Marluces que tem nos cursos, né? Aliás, Marluce, por que é POC Design? Esse POC é o que é isso? Bom, me envergonha ter que falar, mas... Eu só faço pergunta eu tinha que criar um nome que não existia, certo? Eu tenho uma mesa de madeira que eu patenteei ela, que é uma mesa de 9 bancos de quebra-cabeça, banco que você pode sentar, pode botar, e eles juntos se tornam uma mesa. Se você tirar 3 peças, eles juntos se tornam outra mesa. Então, eu patenteei isso. Até hoje não consegui vender, porque eu não consegui, eu fiz ela na mão, eu não consegui uma linha de produção perfeita, que eu não gostaria de botar no mercado, que ele tem um valor agregado muito alto, e eu não gostaria de botar no mercado sem ter uma qualidade X que eu quero alcançar. Mas o fato é que eu tinha essa mesa,
e eu imaginava uma propaganda na minha cabeça, louca, uma propaganda que chegava, você tinha uma mesa, chegaram pessoas para interagir, POC, aparecia um banquinho, POC, aparecia outro banquinho, e POC, aparecia um outro, e você continuava com a mesa ali. Então, esse POC ficou na minha cabeça. Mas, para não ficar tão vergonhosa essa história esquisita da minha mente doida, vamos dizer que é prova de conceito. Em informática tem. O POC é uma prova de conceito. E não deixa de ser uma prova de conceito que eu faço, que é cada móvel que eles são personalizados. Então, cada um seria uma prova de conceito do meu design, da minha concepção. Bom, dizer assim. Legal. Bom, a Ana Virgínia caiu de novo, pelo visto, é a chuva. Bom, pessoal, então, assim, a gente está assim, bem motivado em manter aí os nossos webinários, os cursos, né? Tudo visando o aumento desse network, né? No próximo, nós vamos ter outra pessoa, que eu não lembro agora o nome, que a gente já selecionou para o webinário, né? Falando um pouquinho também do produto, né? Como a Marluce teve a oportunidade de falar, e falando um pouquinho também sobre onde foi esse aprendizado que ajudou mais, né, essa pessoa no dia a dia, né? Que acabou que a Marluce aí, apesar da minha pergunta, né, difícil de responder, ela respondeu, né? Não, mas teve muito mais aulas que eu usei, tá? Não é só isso, não. Não, com certeza. Então, a gente agradece a todos e no próximo esperamos ter ainda mais pessoas, porque esse é o primeiro, né? E as pessoas vão precisar se inscrever antes para ter direito ao certificado, tá? Assim que a gente providenciar isso, vai ter o link e aí vocês se inscrevam, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até logo. Boa noite. Obrigada a todos. Professor. Obrigada, Marluce. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado.